Olá, alunos do Aula Paraná, bem-vindos a mais uma aula de matemática e eu sou o professor Diego Boing. Só que antes da nossa aula, nós temos os nossos recadinhos de sempre. Você que é um aluno que tem acesso ao Classroom, verifique lá, as suas atividades obrigatórias, faça as suas atividades obrigatórias para garantir a sua presença, ok? E as atividades que possivelmente seu professor tenha postado para você, também faça para garantir uma nota melhor, ok? E aí é importante que vocês também fiquem de olho nos murais que os professores postam para vocês. Lá às vezes aparecem, ou sempre aparecem informações importantes para vocês, ok? Para você que já não tem acesso ao Classroom, então eu sugiro que você entre em contato com a sua escola, para verificar qual é a melhor forma de você estar, realizando essas atividades, também para garantir a sua presença e sua nota, beleza? Tranquilo? E agora também nós temos o Meet, O Meet são os professores preparando umas aulas com vocês através do aplicativo Meet, E você vai poder ali conversar ao vivo com os seus professores e também com seus colegas, Seria a nossa sala de aula virtual, Onde você e os seus colegas entram juntamente com um ou dois, até mais professores, de repente, para você poder, conversar com eles, tirar suas dúvidas, E assim ter esse contato mais próximo com o professor, beleza? Certo? Agora sim, Na aula passada, vocês viram aí, vocês tiveram aí algumas aulas da Semana do Conhecimento, Tá ali dito a geometria no cotidiano, Beleza? E na aula de hoje, a gente vai continuar ainda com geometria, só que agora a gente vai tentar entender o que é uma projeção e o que são as vistas ortogonais de uma figura geométrica. Beleza? Tranquilo? Vamos para a aula. Acompanhe aqui na leitura. O que é a projeção ortogonal? A projeção ortogonal das figuras geométricas sobre um plano pode ser comparada à sombra desse mesmo objeto no horário em que o Sol está mais alto no dia. Nesse horário, a sombra possui as mesmas dimensões iguais, ou dimensões iguais à do objeto, mas não possui profundidade alguma. Aí a gente trata somente da sombra mesmo, que não tem profundidade, apenas a duas dimensões. Olha aí, para você ter uma ideia, Você tem essa figura aqui, Essa figura aí, para a gente está parecido com o quê? 1, 2, 3, 6 vértices, provavelmente isso é um hexágono, E aí, veja, a projeção ortogonal é aquela figura, aquela sombra dela lá no plano, ok? Essa sombra lá no plano, que vai ser a projeção ortogonal da sua figura, tá? Aqui nessa ilustração, nós temos essa figura que está aqui em cima, ela aparentemente também é uma figura bidimensional, ou seja, ela não tem profundidade, Mas poderia ser uma figura tridimensional, como a gente vai ver nos próximos exemplos, E você vai perceber que a projeção ortogonal sempre são duas dimensões apenas, beleza? E o que são as vistas ortogonais, Acompanhe comigo aí. As vistas ortogonais são as figuras formadas na projeção ortogonal das figuras geométricas. Então, você faz a projeção da figura, Vou voltar aqui um pouquinho. Você tem a figura aqui em cima, aí você tem a projeção dela lá embaixo. A figura formada na projeção é o que a gente chama de vista, ok? Beleza? E não existe só uma, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá lá assim, sempre são exploradas nas avaliações do Enem, porque é a única forma de resolver problemas sobre o possível formato de uma projeção é por meio do raciocínio lógico. Você vai perceber que na aula de hoje a gente não tem contas para fazer, é apenas a observação e usar muito o seu raciocínio lógico, ok? Sendo assim, você precisa usar a sua imaginação com bastante detalhes para que consiga descobrir o formato das vistas ortogonais, beleza? Aí então tem algumas vistas, As vistas que a gente vai trabalhar nas nossas aulas são essas daqui. A vista frontal, vista de trás, vista superior, vista inferior, vista lateral esquerda e vista lateral direita, ok? São essas que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Olha só o que significa isso. Nós temos esse objeto, Tente aí com muita imaginação, verificar que esse objeto aqui, ele é tridimensional, uma espécie de um sofá ali e tal, E aí você tem aqui, como está escrito nessa setinha amarela, aqui seria a vista frontal. O que você enxerga estando de frente com a figura desse jeito aqui? Olha, você olha lá na projeção ortogonal. A projeção ortogonal forma exatamente a figura que a gente enxerga olhando ela de frente, ok?
Já aqui, ó, vista lateral, essa aqui seria a vista lateral à esquerda. Se a frontal está aqui, a esquerda é para cá. Então, a vista lateral esquerda é o que a gente olha daqui para cá. Então, você vindo de frente aqui agora, na lateral esquerda, você vai enxergar o quê? Você vai enxergar aquilo ali, ó. Lá na projeção ortogonal você vai ver, né, você consegue enxergar o que está aqui na frente, que é esse retângulo azul aqui embaixo e aquele retângulo azul ali em cima. Beleza? Certo? E aí nós também temos a vista superior, que é olhando de cima para baixo. O que a gente enxerga olhando de cima para baixo? Esses dois retângulos que estão ali na projeção. Ok? Então é isso que você vai treinar agora. O que você enxerga se você estiver nessa posição, ou nessa, ou de cima, ou até mesmo de baixo, ou até mesmo lá de trás. Ok? Beleza? É isso que a gente vai tentar interpretar agora. Olha só, mais um exemplo aqui, né? Eu quero mostrar aqui para vocês, né? Se a gente considerar aqui a frontal, já aproveitar esse detalhe aqui, se você observar essa figura, a vista frontal está vindo de cá. Mas muitas vezes a vista frontal pode ser vista, né, como daqui para lá, né? Ou seja, seria olhando aqui, onde esse dado tem aqui as três bolinhas aqui, né? E aqui pode ser a lateral direita, né? Então isso vai depender muito do material que você está estudando. Normalmente a gente, né, coloca a vista frontal vindo de cá, mas você vai perceber que nos exercícios eu fiz essa alteração, né, para que você pense até um pouquinho mais. A vista frontal sendo olhando, né, nesse sentido aqui, e depois eu vou mudar, dizer que a vista frontal é nesse sentido aqui, beleza? Certo? Então vamos lá. Então aqui, a vista frontal aqui vai me dar essa projeção lá, beleza? Eu vou conseguir enxergar apenas uma bolinha desse dado. A vista lateral aqui, lateral esquerda, eu consigo enxergar essas três bolinhas do dado aqui, né? Tá lá na projeção. O que a gente enxerga na vista vai estar na projeção sempre. E a vista superior, a hora que eu enxergo aqui de cima para baixo, o que eu vou enxergar vai ser exatamente isso. Concorda comigo? Tá lá então a vista superior, olhando de cima para baixo. Tá certo? Ok. Olha só então, praticando determine de qual vista se trata cada projeção da figura geométrica dada, ok? Beleza? Então, você vai aqui decidir, né? Dependendo de como você fizer aqui, vai dar uma resposta ali. Se você vai decidir que a vista frontal vem daqui, ou se ela vem daqui. Normalmente, é daqui, tá? A vista frontal aqui, mas em alguns materiais você pode perceber que a vista frontal pode ser vista de cá também, beleza? Entenderam isso? Então eu vou dar um tempinho para que vocês tentem fazer isso daqui e já volto com a correção.
E aí, foi fácil para vocês? Como eu disse, só usando o raciocínio lógico a gente consegue descobrir quais são as vistas que a gente tem. Acompanhe comigo aqui. Bom, se eu considerar a vista frontal vindo de cá, que é o correto nesse exercício, a gente olhando a vista frontal daqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter que aqui, né, a frontal é esse retângulo aqui embaixo e esse retângulo aqui em cima. Se eu estiver de frente, eu não consigo ver essa parte, porque ela vai estar perpendicular à minha vista, né? Eu não vou conseguir ver ela, eu vou conseguir ver só essa parte de baixo e essa parte de cima, ok? Essa parte deitada aqui e essa de cima a gente não consegue ver, então essa seria a nossa vista frontal, ok? Beleza? E essa daqui, né? Essa daqui é o seguinte, a gente pode imaginar que a gente está vendo a figura de trás. Se aqui é a frontal, então a gente está vendo de trás. O que que você imagina que seja lá atrás? Exatamente um retângulo. Mas também pode ser uma vista que vem de baixo, não é isso? A inferior, a vista inferior, aquela que vem de baixo para cima, não é? Então também a gente pode imaginar que ali embaixo seja um retângulo como esse. Está lá, ó, de trás ou inferior. Beleza? Vamos ver as demais? Olha só. Essa terceira aí já está lá, lateral direita, né? Ou seja, eu estou vendo de lá para cá, assim, ó. Isso aqui está a frontal, a direita dela é aquela que está, a gente imagina que seja do outro lado ali. Beleza? E, consequentemente, essa daqui, né? Já está bem parecida aqui, né? Olha só essa figura que está aqui nessa lateral esquerda. Olha só a figura que eu tenho. Então, lateral esquerda, ok? Tem umas que são fáceis de ver, outras a gente tem que imaginar o que tem lá do outro lado, né? Por isso que você tem que ter uma boa imaginação, tem que ter um bom raciocínio lógico, para você enxergar isso realmente tridimensional e imaginar o que está no lado que a gente não consegue enxergar na figura. Beleza? Fácil, né? Vamos tentar mais um. Tenta lá isso aqui agora. Ó. Quais são as vistas aí, né? Frontal, se é superior, inferior? Faça a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Dá uma olhadinha na figura e eu já volto com a solução.
E aí, nesse conseguiram? Se você pensar um pouquinho, você sempre consegue, porque basta ter imaginação. Veja só, a primeira, que vista seria essa daqui? Bom, se a gente imaginar aqui a figura, que aqui seja a frontal e aqui a lateral esquerda, se aqui for a frontal, essa é a frontal, né? Tá lá, essa é a frontal, beleza? Por quê? Porque aqui eu consigo ver que aqui eu tenho 4 partes, né? A de baixo, a de cima, a de baixo e a de cima. Só que 2 delas, elas estão com uma certa profundidade. E isso faz diferença na minha vista. Então, essa daqui seria a frontal, aqui, esse pedacinho aqui seria essa parte aqui, esse aqui em cima seria essa parte lá mais profunda, esse de baixo seria profunda aqui embaixo, e essa primeira aqui seria essa mais, para frente aqui, a primeira também. Beleza? Ok. E a segunda? O que você imagina que seja a segunda, A segunda vista. Bom, aqui você pode perceber que aqui tem um formato, uma espécie de um L, E aqui provavelmente é algo que está, profundo. Isso você, olha só, se olhar de cima, a sua vista superior é exatamente o que a gente tem aqui. Você concorda que o L formado aqui, é o L formado aqui, e essa parte que está profunda está ali representado, destacado ali para você. Beleza? Então essa é a vista superior, a vista de cima. Beleza? E essa outra aqui, a última, Aqui é fácil da gente verificar que é a vista lateral esquerda, porque olha só como é que está a lateral esquerda aqui, ó. É um L invertido aqui também, Olha só. Veja, e aqui esse retângulozinho representa essa parte que está lá profunda, ok? Então, com muita imaginação, a gente consegue dizer quais são essas vistas tranquilamente, tá? Beleza? Vamos ver um outro probleminha aí, Acompanhe comigo na leitura. Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais às da figura para uma aula ao ar livre. Dá uma boa olhada nessa cadeira aí. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira fechada. Qual é o esboço obtido pelos alunos? Então, você vai imaginar essa cadeira fechada e vai ver qual é a vista lateral dela e qual se encaixa nessas alternativas, tá? Então, eu vou deixar nessa tela para vocês. Imagina essa cadeira fechada e como que ela é, fechada olhando de lado, beleza? Tenta lá e eu já volto para dizer qual é a resposta certa.
E aí? Tranquilo? Conseguiram imaginar? Bom, se a gente fechar essa cadeira aqui, o que, que vai acontecer, né? Esse tecido aqui, ele vai para baixo. Então, perceba aqui, ó, que todas as vistas têm essa parte mais preta, que seria esse pano, né? Aí ele dobra, né? Perceba que ali a cadeira, ele só tem essa travessa aqui, ele não está em X, né? Então, a gente já poderia eliminar todas essas que estão em X aqui. Sobraria essa e essa, né? Como ela tem essa ripinha aqui atravessando, né? Então, a única opção só pode ser o C, né? Porque as outras têm X, lá não tem X, né? Tem X de frente, mas de lado não tem X, né? Olhando de frente você percebe o X, mas se você olhar de lado, você não vai ter esse X aqui no meio da cadeira, né? Então, a única opção que sobra para a gente é o quê? Né? Olha, repare que as pernas das cadeiras ficarão na posição vertical, né? Essas pernas aqui, elas ficarão na vertical, né? E que há uma travessa horizontal unindo cada parte de pernas, né, que é exatamente essa que está aqui. Ela está na horizontal e não em diagonal, né? Pode-se concluir que a alternativa C é a que melhor representa a vista lateral da cadeira fechada. Tá aí. Então, essa é a que melhor representa. Beleza? Bom, depois dessa aula tranquilinha de hoje, né? Eu vou ficando por aqui, né? Vimos aí as projeções e as vistas ortogonais e na próxima aula vocês vão estudar um pouquinho mais ainda sobre essas vistas, né, de uma figura geométrica, beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê numa outra aula, beleza? Tchau, tchau e boa aula a todos.